Será que aquilo que você lê no livro de Gênesis é realmente a história completa sobre a criação? Ou será que existe algo muito maior, camadas de significados escondidas e segredos deliberadamente apagados que nunca chegaram até nós? Por séculos, o texto foi traduzido e adaptado, e muitas dessas alterações podem ter suavizado ou até ocultado passagens que mudariam tudo o que sabemos sobre o início de tudo. Hoje, vamos mergulhar em uma interpretação que poucos ousam questionar. Uma visão mais profunda, polêmica e misteriosa sobre a origem do mundo, do universo e até mesmo da humanidade. Depois deste vídeo, você nunca mais verá Gênesis da mesma forma. O mistério do Tohu-Vabohu. Gênesis, em suas versões mais conhecidas, abre com a famosa frase: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Mas, ao analisarmos o hebraico original e traduções arcaicas, encontramos algo que foge ao que sempre ouvimos. O texto sugere que a terra já existia, mas estava em estado de ruína. Tohu-Vabohu, traduzido comumente como sem forma e vazia, também pode significar desolada e devastada. Isso levanta uma possibilidade inquietante. Gênesis não descreve uma criação a partir do nada, mas sim uma recriação, um reinício após uma catástrofe cósmica que destruiu tudo o que havia antes. E essa ideia de uma criação sobre ruínas não aparece por acaso. Ela ecoa em tradições antigas e pode ser a chave para entendermos que o Gênesis que conhecemos pode ser apenas um fragmento de uma história muito mais complexa. As histórias que foram silenciadas. Esse mistério se aprofunda quando olhamos para textos que foram deixados de fora da Bíblia, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Nessas narrativas, encontramos menções a seres, eventos e até civilizações que existiram antes de Adão e Eva. Fala-se de uma terra habitada, de anjos que caíram e interagiram com a criação, de uma possível guerra celestial que teria alterado o equilíbrio do mundo. Todas essas histórias foram excluídas das versões oficiais, e a pergunta que ecoa é: por quê? Teriam sido removidas para simplificar a mensagem e evitar perguntas que poderiam abalar a fé tradicional? Ou porque revelavam algo que colocaria em dúvida o que conhecemos sobre nossas origens? A verdade é que essas histórias existem, mas foram empurradas para a escuridão, e talvez lá permaneçam porque mudariam tudo o que entendemos sobre a humanidade e sobre o próprio Gênesis. Os códigos ocultos de Gênesis. Além das histórias apagadas, Gênesis também guarda segredos codificados em seu próprio texto. Palavras em hebraico antigo possuem múltiplos significados, que se perdem em traduções modernas, deixando escapar camadas de interpretação. Há estudiosos que apontam estruturas poéticas e matemáticas nas primeiras linhas, como se fossem códigos que descrevem uma cosmologia maior que vai muito além da Terra. Em alguns desses estudos, o Gênesis sugere uma visão do universo como um sistema vivo e interconectado, com dimensões espirituais invisíveis que moldam a realidade física. Com o tempo, essas nuances foram suavizadas para criar um texto mais direto, compreensível a todos, mas o preço dessa simplificação foi o desaparecimento das verdades mais profundas que o texto poderia carregar. Talvez o que lemos hoje seja apenas a casca, enquanto o núcleo permanece oculto, acessível apenas a quem busca. O padrão esquecido entre civilizações. E quando observamos outras culturas antigas, o mistério se aprofunda ainda mais. Povos sumérios, babilônicos e egípcios falavam de histórias muito semelhantes, mundos que surgiram após o caos, deuses ou forças que moldaram a ordem a partir das águas primordiais e, em alguns casos, relatos de destruições e recriações cíclicas da Terra. O padrão é tão evidente que a pergunta se torna inevitável: será que Gênesis é apenas uma das muitas versões de uma história universal? E se os relatos da Bíblia e dessas civilizações se entrelaçam em uma narrativa que percorre eras, mas que, ao ser adaptada, perdeu fragmentos cruciais? Talvez o Gênesis que conhecemos seja uma peça de um quebra-cabeça maior, e para entender o todo, precisamos olhar além das páginas e buscar nas lendas, nas traduções antigas e nos textos rejeitados as partes que faltam. O Gênesis desconhecido.
Se tudo isso for verdade, aquilo que você conhece como Gênesis pode ser apenas uma versão simplificada de uma história muito maior. Uma história que fala de destruição e recriação, de forças esquecidas, de civilizações perdidas e de dimensões que moldam a própria realidade. Uma história que, por algum motivo, foi reduzida ao essencial para se tornar aceitável ao mundo, mas que esconde entrelinhas capazes de mudar tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade e do próprio universo. Se você quer continuar explorando esses mistérios, descobrir o que foi apagado e entender como essas peças se conectam, curta este vídeo, compartilhe com quem também busca respostas e siga o canal, porque estamos apenas começando a revelar o que não querem que você descubra sobre o verdadeiro começo de tudo.